Acho que a gente precisa adaptar duas tribunas, viu, presidente? Tem duas, uma para os baixinhos e outra para os mais altos, para ser democrático, né? Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Eu quero, presidente, me inscrevi para parabenizar a Vossa Excelência pela atitude que teve de incluir na pauta projetos de lei de autoria dos vereadores para serem apreciados na sessão de hoje. Eu, na última sessão, fiz uma crítica que considero construtiva, no sentido de fortalecer a casa. Eu tenho acompanhado a produção de todos os vereadores, acho que tem uma produção de bastante qualidade, né, e que, se vier a apreciação do plenário, num debate público, em que a sociedade possa acompanhar, eu acho que a gente eleva o nível do debate público na cidade de São Gonçalo. Então, parabenizar a Vossa Excelência, a mesa diretora, por essa iniciativa. Espero que a gente possa, daqui para o final do ano, aumentar a nossa produtividade e, de fato, construir saídas legislativas que possam melhorar a vida da população da cidade. Eu aproveitar, presidente, para fazer alguns registros aqui e esclarecimentos. Na última sessão, eu informei ao plenário que entrei com duas representações no Tribunal de Contas do Estado, uma delas em relação à lei que criou o Concilia São Gonçalo, 2025, e uma outra em face do chamamento público 001 da Fundação de Saúde, que visa selecionar uma instituição, uma OSC, para fazer a gestão do hospital, do pronto-socorro central e do hospital infantil. Em relação ao Concilia, presidente, eu quero esclarecer que eu votei favoravelmente ao Concilia nessa casa, no mérito, mas fiz uma ressalva. E eu quero dizer que eu não me sinto, eu me sinto absolutamente tranquilo, porque eu alertei sobre a necessidade da matéria tramitar com os estudos, porque se trata de renúncia de receita. E sempre que se tem uma matéria que propõe uma renúncia de receita, o Executivo precisa enviar para a Casa Legislativa as estimativas dessa renúncia e se existe ou não compensação. Eu alertei isso aqui. Nós votamos a matéria em 2 turnos. Eu fiz o alerta nas 2 vezes. Eu apresentei uma emenda que poderia salvar o projeto, que era uma que condicionava a entrada em vigor da lei ao envio, mesmo que posterior, que seria já um arranjo à casa desses estudos que o governo precisa fazer. E o governo simplesmente ignorou, né? Minhas emendas foram rejeitadas, o governo ignorou o alerta, porque eu acho que o Brasil tem leis, e nós aqui precisamos dar esse exemplo. A gente precisa respeitar a legislação, porque a lei não existe à toa. Existe um motivo para a lei de responsabilidade fiscal determinar que o governo, caso decida propor algo que renuncie receita, apresente os estudos para que possa se quantificar quanto está se renunciando de receita, se existe ou não alguma reposição, para que o parlamento e a sociedade possam analisar a pertinência disso. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me sinto absolutamente tranquilo quanto a isso. Acho que o Tribunal de Contas vai decretar a suspensão dos efeitos da lei, o governo vai precisar mandar nova mensagem para casa, e eu espero que mande da maneira adequada, que mande com os estudos para que essa casa possa analisar, né? Porque maioria existe, a gente reconhece a maioria, mas a maioria não pode atropelar o rito. 85% dos votos não dá ao prefeito o direito de atropelar a lei. A lei existe e nós, da nossa parte, vamos exigir que a lei seja rigorosamente cumprida. Então, isso em relação ao Concilia. Em relação ao chamamento 001, presidente, eu também entrei com um requerimento de informação com base na Lei de Acesso à Informação. E aqui é importante esclarecer que, independente do que determina o regimento da casa, do que determina a lei orgânica do município, o Supremo Tribunal Federal, já há bastante tempo, fixou o entendimento que qualquer cidadão pode requerer informações públicas. Qualquer cidadão. Não é razoável imaginar que o parlamentar eleito
pela população tenha menos direitos do que alguém que não foi eleito. Então, restringir o direito do parlamentar a requerer informações públicas e dizer que o regimento da casa trata de outra forma, que é o que o governo tem feito, quando responde dessa maneira, é algo que vai contra o entendimento do STF. Eu entrei com esse requerimento pedindo que os estudos preliminares, que a lei também determina, quando haja concessão pública, tem que haver estudo preliminar, porque precisa se demonstrar que aquela forma escolhida para fazer a gestão é a que melhor atende o município, é a que tem a melhor economicidade. E o governo simplesmente também se recusou a entregar esses estudos. Então, sempre que o governo se recusar a entregar documentos públicos, eu quero deixar aqui consignado que eu vou ao Tribunal de Contas. Quando for o caso, eu vou ao Ministério Público. E, quando for o caso, eu vou propor ação popular. Porque eu já disse isso aqui algumas vezes. Quando eu faço um requerimento de informação, eu não faço só em meu nome. Faço em nome de uma parcela da sociedade que quer e que exige que haja transparência. Esse chamamento público, por exemplo, é um chamamento público de 116 milhões de reais, que propõe, na prática, privatizar a gestão dessas duas unidades. Eu sou contra a privatização, sou contra a gestão por OSC, mas isso não vem ao caso, é uma escolha do governo que foi eleito. Se o governo quer fazer, pode fazer, mas tem que fazer da maneira adequada, tem que haver transparência. Quando a gente fala de recurso público, quando a gente fala de um equipamento como pronto-socorro central, de um equipamento como o hospital infantil, a gente quer que a gestão seja feita da melhor forma possível e que o recurso público vá para o seu destino final. E, se não há transparência, nós temos o direito de suspeitar que tem alguma coisa errada. Se o governo se recusa a entregar documentos públicos, a primeira suspeita que deve vir à cabeça é que tem alguma coisa errada ali. E, de fato, presidente, eu entrei com essa representação no Tribunal de Contas e entrei com mandado de segurança. E o governo foi obrigado a disponibilizar os estudos. E a gente constatou que, de fato, tem muito problema. O estudo não cumpre o básico. O básico do estudo é comparar a gestão que está sendo proposta através do OSC com a gestão direta. Comparar o que está sendo proposto, que é algo absolutamente ilegal, né, que é uma organização social que não é OS, fazer gestão plena de um equipamento de saúde, é a necessidade de se comparar isso. O que é melhor para a cidade? O que atende mais às necessidades da cidade? O que faz mais com menos recurso? O estudo não se propôs a fazer essa demonstração, então é um estudo imprestável. E a postura, presidente, dos agentes do governo é uma postura absolutamente arrogante. Então, eu quero deixar claro, primeiro, para a população. Acho que é importante fazer esse relato. Acho que é importante explicar por que nós temos tomado essas medidas e vamos tomar outras. Porque outras leis também foram aprovadas nessa casa, outras mensagens, que exigiam estudos técnicos sem que isso viesse acompanhado da mensagem, né? Então, existem várias outras, nós estamos analisando e vamos entrar. Eu só não vou entrar com o que eu não alertei. Tudo que eu alertei, eu vou entrar com representação no Tribunal de Contas. Então, acho importante fazer esse registro e dizer que essa atitude é uma atitude em defesa da cidade, é uma atitude em defesa da população, do destinatário final da política pública, porque nós estamos falando de uma cidade que todo dia sobe alguém aqui para dizer que não tem dinheiro. Então, todos os problemas que existem é porque a cidade não tem dinheiro, porque a cidade é uma cidade, é o primo pobre da região. E, de fato, a gente reconhece que é. A gente reconhece que os nossos vizinhos têm uma situação financeira, econômica, orçamentária muito mais folgada que a nossa. Mas isso eleva a responsabilidade que nós precisamos ter no manejo do recurso público. Então, eu fiz questão de usar a palavra para fazer esse esclarecimento, porque imagino que isso está circulando e quero que todos os meus pares e a sociedade, de uma forma geral, entendam as motivações que levaram o nosso mandato a entrar com essa representação no Tribunal de Contas, com esse mandado de segurança no Tribunal de Justiça, e já
adiantando que outras virão. Obrigado, presidente. Boa noite. Projeto de resolução número 15 de 2025, institui o título municipal Rubens Paiva de Direitos Humanos, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Em primeira discussão, o autor. Presidente, a ideia da criação desse título visa valorizar, primeiro, a memória de Rubens Paiva, que foi um lutador pela democracia. Rubens Paiva foi deputado federal eleito pelo PTB de São Paulo e foi uma voz ativa na denúncia ao golpe de 64. Rubens Paiva, na noite que antecedeu o golpe, foi à Rádio Nacional, tomou o microfone e se dirigiu à nação propondo a defesa da Constituição e da legalidade contra a deposição do presidente legitimamente eleito, João Goulart. Depois, naturalmente, teve seu mandato cassado, precisou se exilar fora do país. Retornando, tempos depois, foi capturado em casa, diante dos seus 5 filhos e da sua esposa, foi levado ao DOI-CODE, barbaramente torturado, morto, e seu corpo nunca foi entregue à família. Recentemente, o Brasil se mobilizou e viu o filme Ainda Estou Aqui, que retrata exatamente esse episódio da história brasileira, ser premiado com Oscar. E viu essa página triste da história do país ser retratada para todo mundo. Então, a proposta desse título é exatamente homenagear a memória de um homem que ousou lutar pela liberdade, de um homem que defendeu pacificamente a Constituição vigente e a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, foi brutalmente assassinado em razão disso. E visa também, presidente, resgatar um pouco do que são direitos humanos, porque nos dias de hoje a gente vê esse debate enviesado. Mas é importante a gente lembrar que o debate sobre direitos humanos remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial e aos terrores do Holocausto produzido pela Alemanha nazista, que vitimou mais de 6 milhões de judeus. E, a partir disso, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma carta da ONU com 30 artigos que retrata, em síntese, o direito à vida, à liberdade e à segurança, a proibição da tortura e da escravidão, as liberdades de expressão, de religião e de associação, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia e ao lazer. Tudo isso são direitos humanos. Quando a gente vê uma criança sem acesso à educação de qualidade, a gente vê feridos os direitos humanos. Quando a gente vê uma senhora sem acesso à saúde para fazer um tratamento ou um diagnóstico, a gente vê feridos os direitos humanos. Quando a gente vê injustiças, quando a gente vê analogia ao trabalho escravo sendo praticado nos dias de hoje, se fere os direitos humanos. Então, a proposta da criação desse título legislativo é fazer exatamente o reconhecimento às pessoas da sociedade gonçalense que fazem essa luta em defesa dos direitos humanos, como essa luta que o presidente acabou de expor aqui, a luta em defesa das nossas crianças. É um direito humano. Então, a proposta de criação desse título visa exatamente homenagear aqueles gonçalenses que se destacam, ano a ano, na defesa dos direitos do nosso povo e resgatar exatamente, reforçar a memória de Rubens Paiva, um brasileiro que honrou a confiança que recebeu da população de São Paulo a ser eleito deputado federal
e que deu a vida na luta pela liberdade e pela democracia. Obrigado, presidente. Eu vou falar rapidamente, vou nem na tribuna, mas discutir que talvez o pessoal mais de direita ache que não seria viável votar num título desse, mas isso aqui é a criação do título. Então, quem não for a favor depois de dar esse título para alguém, é só não optar em dar, entendeu? Então, acho que a casa aqui tem vereadores de direita e de esquerda, e eu quero declarar meu voto, vou votar a favor, porque, na verdade, não é questão entendeu? Da opção dos vereadores também, que são a favores do Rubens Paiva. Entendeu? Então, eu declaro que, aproveitar a discussão para declarar meu voto a favor desse projeto de resolução do vereador Isaac Ricaldi. Para discutir, o vereador Lecim. Bom, boa noite, senhor presidente, mesa, senhores vereadores. Na realidade, a Câmara de Vereadores ela é bem independente, apesar de, muitas das vezes, a gente ouvir aqui algumas asneiras de que a Câmara de Vereadores não é independente. A Câmara de Vereadores funciona igual ao Congresso Nacional, né? Hoje a gente está vendo lá diversas aberrações. Por aí mesmo, eu estava vendo um vídeo ali desse louco, doente mental do Lindenberg Farias, falando que, né, quem traiu a pátria tem que ter 40 anos de prisão, executado. Eu, sinceramente, eu não vi isso aqui. Não vi isso. Velhinhas, né? Eu canso de falar isso aqui, isso é meu pensamento, cada um tem o seu, fala que não anistia, enfim, cada um fala o que quiser. Agora, eu acho que o projeto, em tese aqui do vereador Isaac, não vejo nenhuma dificuldade. Eu, por exemplo, não vou dar um título desse aqui, mas isso não me implica de votar sim, né? Apesar de que eu sou muito franco, talvez o Isaac não, por ele ser comunista declarado, isso ele já falou aqui, todo mundo entende, e eu respeito a posição dele, né? Mas nós vivíamos muito melhor, eu me lembro disso, eu sou de 69, e eu me lembro que o governo Figueiredo, se não me falha a memória, foi em 80, né? Quando veio a questão das diretas, ele falou assim, muita gente vai sentir saudades do governo militar. Eu sou um que sinto. Porque você podia andar na rua tranquilo, você não tinha o que você tem hoje. Você não tinha. Eu sou um que sinto saudade. Confesso que sinto. O Brasil está uma baderna. Todos nós sabemos disso. Está uma baderna, né? Mas não é por isso que vai deixar de eu votar sim no projeto do vereador. Isso não vai me fazer eu votar contrário ao projeto dele. Tenha certeza disso. Não concordo com diversas coisas que se fala no direitos humanos. Eu fico olhando os direitos humanos da LERJ, por exemplo. Será que quando morre um policial, o cara vai lá na casa do policial saber o que a esposa dele, o que a família está precisando? Estou dando um exemplo aqui. Não vai, porra. Os direitos humanos tem que ter que ser para todos. Direitos humanos é para humanos direitos. Direitos humanos é para humanos direito. Aí aqui a vereadora Patrícia deu um exemplo aqui desse doente mental aí do fisiculturista que arrebentou os cornos da mulher. Isso se faz. Um cara desse tem que ter pena de morte. Esse, para mim, tem que ter pena de morte. Para mim, tem que ter. Não, estou sendo sincero, Arthur. Estou sendo honesto. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho que cada um pode ser o que quiser e o que desejar ser, a partir do momento que ele respeita o espaço do outro. Então, vereador, fique tranquilo, eu vou votar no seu projeto,
Claro que eu não vou dar um título desse aqui, não é meu perfil. Mas eu respeito Vossa Excelência, que Vossa Excelência é comunista declarado. Paciência. Isso é um direito seu. E ninguém vai tirar isso de você. Assim como eu sou um cara... hoje eu sou mais de centro-direita. Não sou nem tanto de direita. Sou de centro-direita. Então, assim... E a política ela é muito dinâmica. Você vai mudando, você vai buscando os seus caminhos. Hoje eu não concordo com o que o Hugo Mota, que é do meu partido, acho que eu sou do partido dele, está fazendo na Câmara Federal. Um cara sem postura nenhuma. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara Federal. E isso é o vereador Lecinho, do Republicano, que está falando. Eu assumo isso. Se eles quiserem me expulsar do partido, para mim é uma satisfação. Não vejo nenhum problema nisso. Tá? Eu vou votar sim, senhor presidente, no projeto do vereador. Não vou dar o título dele, mas vou votar no projeto do rapaz. Não tem nenhuma preocupação com isso. Aí em discussão, o vereador Felipe Guarani. Vou ser breve, vereadores. Lecinho, parabéns pelas suas palavras. É isso, é uma casa democrática de direito, é uma casa onde reina a democracia. E, vereador, já antecipando meu voto, votarei sim em respeito a Vossa Excelência. Não concordo com nada que Vossa Excelência disse. Não concordo com nada que Vossa Excelência disse, de acordo com a história do homenageado. Se o regime militar não existisse hoje, o país seria uma Venezuela, tá? O país seria uma Venezuela, nós estaríamos pior do que estamos. Pior do que estamos. Então, para deixar claro aqui, que em respeito a Vossa Excelência, não darei também um título como esse, mas em respeito a Vossa Excelência, votarei favorável. Ainda em discussão, vereador Rodrigo Duarte. Posso? Presidente, posso falar? Mais uma vez, muito obrigado. Eu voto não ao projeto, não em alto e bom som. Sabe por quê? Porque os filhos de Rubens Paiva ironizou e gritou em alto e bom som, sem anistia. Então, uma questão de posicionamento político que eu não abro mão. Se eu estou aqui hoje, quem me trouxe aqui foi o eleitorado ideológico, o eleitorado que confiou o seu voto no Rodrigo Duarte e que cumpre à risca os nossos direitos, os nossos valores. Se ele tivesse ficado de boquinha fechada, de boquinha calada, talvez em até algumas câmaras municipais aí poderiam passar. Mas eu não poderia deixar de falar para os meus colegas aqui da direita, que talvez desconheçam essa situação, para que depois vocês não sejam, pela rede social, achincalhados, né, pelos eleitorados de Vossa Excelência, que talvez conheçam sobre essa história. Então, meu voto é não, porque eu luto pela anistia desse país. Porque eu luto para que as famílias que estão lá presas, injustamente, as famílias que estão lá sendo destruídas, as crianças que estão sem ver os seus pais, os seus avós, os seus filhos, porque depredaram, porque lutaram acreditando que poderia acontecer alguma coisa. Eu não fui para Brasília. Eu lutei até dezembro
querendo uma recontagem de votos. Assim como hoje, os nossos opositores que estão em Brasília, em alto cargos em primeiro escalão, defenderam outrora o voto impresso auditável. Não sejamos hipócritas. Porque se tivesse o voto impresso auditável, se o voto caísse na urna, auditado, impresso, aí sim, eu duvido que teria manifestação da direita. Porque a direita, ela faz com que a verdade, não a narrativa, mas a verdade seja prevalecida. E há uma hipocrisia nesse país, Vossas Excelências da esquerda, falar contra a anistia, contra deputados e senadores de hoje que foram anistiados por roubar, por sequestrar, por matar. E quem está preso hoje lá não matou ninguém. Depredaram, sim, mas que eles fossem julgados na primeira instância e pegasse uma pena, coisa que a esquerda nunca pegou. A esquerda botava fogo, a esquerda quebrava tudo e nunca ninguém foi preso. Então eu deixo esse meu desabafo com o meu coração contrito, porque talvez você que está nos assistindo aqui hoje pela TV Câmara, nunca, como eu, sofreu uma prisão. Tem pessoas presas por postagem na rede social. Tem pessoas presas que foram lá e não depredaram nada. Gente, aonde a gente vai parar? Isso é um absurdo. As famílias estão clamando por anistia. E olha, eu vou dizer uma coisa. Os milhares e milhares de empregos já estão acontecendo, ao contrário do que está sendo falado pela grande mídia. Muitas pessoas já estão perdendo seus empregos. Muitas pessoas estão perdendo o direito de trabalhar, porque a taxa que está vindo dos Estados Unidos está fazendo com que as empresas retraiam, produzam menos, e com isso vai ter que mandar muita gente embora. E o Trump deu mais um aviso. Não só vão ser mais taxas que vão vir, vão ser embargos pesadíssimos, que a esquerda está numa queda de braço contra o império das leis, querendo a todo custo entrar numa guerra perdida, gente. Perdida. Nós dependemos dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos dependem de nós. Só que nós estamos vendo esse desgoverno fazendo alianças com ditaduras e se distanciando toda a distância possível de países completamente livres. Fica aqui o meu desabafo e justificar o meu voto não, em alto e bom som. Não, só para justificar, como o vereador Lecinho falou, não é que eu vou ofertar esse título para alguém, né? Não vou utilizar esse título, como tem alguns lá que eu já não utilizo, porque não é o meu perfil, mas o meu voto favorável em respeito ao projeto do vereador Isaac Ricaldi. Em primeira votação, vereadores que aprovam, apertem o sim, vereadores que não aprovam, apertem o não. Projeto de resolução número 15, 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, aprovado em primeira discussão por 14 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 abstenções. Para justificar o voto, professor Felipe Guarani.
Só para ser breve, justificar o voto e respeito todos os vereadores que votaram nessa casa. Pauta de direita, esquerda, centro, centro-direita ou centro-esquerda. Não sei se fosse um título, amanhã ou depois, ou daqui a 10, 15, 20, 30 anos, se a ala da esquerda extrema votaria num título pró-Bolsonaro, uma medalha de Bolsonaro, né? Um título de Bolsonaro. Não sei se votaria. Não sei se votaria. Mas a gente está aqui para fazer diferença. Eu aprendi na minha vida que a gente não paga o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Fica isso aqui. E outra coisa, eu não sou vereador de uma ala de esquerda nem de direita. Eu sou vereador de uma cidade de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes, e o vereador, Vossa Excelência, tem o direito de dar essa medalha para quem o senhor julgar necessário. Eu não irei usar. Mas Vossa Excelência foi eleito também pelo povo, assim como eu e os demais vereadores. Então, por isso, meu voto foi sim. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Rapidamente, presidente, para agradecer aos pares por essa aprovação. Eu entendo que essa é uma casa plural e que precisa expressar essa pluralidade. O parlamento é isso mesmo, é onde todas as correntes de opinião política da sociedade acabam se encontrando e precisa ter lugar para que todas possam se expressar. Seguramente tem vários títulos que eu também não usaria, respeito, acho que é uma iniciativa individual que cada parlamentar precisa ter, né, de fazer suas homenagens, mas quero só reforçar o seguinte: Rubens Paiva não era uma figura de esquerda. Rubens Paiva se situava no centro político. Esse era o espectro de Rubens Paiva. Rubens Paiva nunca foi um militante da esquerda, muito longe disso. O Rubens Paiva foi alguém que defendeu a democracia, que sabia os riscos que a ditadura representaria para o país. E, de fato, no dia 8 de janeiro de 2023, não houveram mortes, assim como não houve mortes entre o último dia de março e o 1º de abril, data do golpe de 64. Porque as mortes numa ditadura sempre vêm depois. Elas ocorrem a posteriori, depois que o regime autoritário se instala. E é por isso que a gente precisa defender a democracia e responsabilizar quem tenta dar um golpe. Porque em 64 se tentou e se conseguiu. E a gente viu o que sucedeu depois de um golpe bem-sucedido no Brasil. O mundo está cheio de exemplos desse tipo. Golpe mata, sempre. Se não mata no dia, mata depois. Então, fazer esse registro de agradecimento a toda a casa pela compreensão da importância da gente ter espaço para pluralidade e registrar o seguinte, presidente: eu nunca votei contra nenhuma propositura de nenhum colega. Se mais para frente eu entender, eu vou me manifestar, vou fazer minha justificativa e vou votar contra. Votei a favor, possivelmente, da maioria das mensagens que o governo mandou, com as minhas críticas pontuais, com as minhas ressalvas, mas sempre que entendi que elas trariam algum benefício, que elas eram oportunas, votei favorável. Subi à tribuna e fiz a justificativa. Eu acho que essa convivência democrática que a gente precisa sempre cultivar aqui nessa casa, e no que depender de mim, essa sempre vai ser a minha postura. Então, obrigado.